E aí galera, beleza? Bem-vindos novamente a um novo vídeo sobre... Você conhece o que é o Copom? Ou a taxa Selic que todo mundo fala, você escuta falar 110% baseado na taxa Selic, 105% e tal e tal, e o que é isso? Bom, venho aqui trazer para vocês uma explicação breve, curta e resumida. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais aprofundado do que seria essas reuniões no Copom e o que seria taxa Selic, eu posso me aprofundar e fazer um vídeo específico sobre cada um deles. Mas até então estou fazendo esse vídeo básico simplesmente para explicar para vocês, porque nos próximos vídeos eu posso usar esse conceito, tudo bem? Vamos lá, começando o vídeo. Vem comigo. Começando pelo Copom. O que é o Copom? Copom é uma sigla que significa Comitê de Política Monetária. Ainda mesmo assim fica um pouquinho complicado, né? Eu entendo você. É algo extremamente importante. Não para você, não para mim, mas sim para todos nós brasileiros. O porquê? O Copom, basicamente, é onde que se define a taxa Selic. É uma reunião feita pelo Banco Central, vários técnicos, várias pessoas utilizam desde influências de como que está hoje o valor do dólar, da inflação, o valor de tudo para decidir nessas reuniões. São feitas 8 reuniões ao ano. Essa reunião feita pelo Banco Central, ela é feita basicamente de 40 em 45 dias, podendo ser um outro dia mais, um outro dia menos, mas em média 45 dias. Essas reuniões são terças e quarta-feira. Terça-feira ela se inicia e quarta-feira é definido. Apesar de ser definidas na quarta-feira e começar na terça, e realmente tem a necessidade, sim, tem a necessidade. E ela é uma das poucas coisas que o Banco Central tem como utilizar para controle da inflação no país. Até uma forma dura quando ele toma essa decisão, mas assim, infelizmente é o que ele tem como recurso. Essas seriam as reuniões do Copom. Todo mundo fala, coisa e tal, e principalmente agora tá todo mundo tão apreensivo porque a última reunião do Copom, ele decidiu a taxa Selic para 15%. Que diabos é essa taxa Selic? No que ela te influencia, né? Ela influencia na taxa de crédito dos bancos. Como eu já disse, essa reunião é decidida pelo Banco Central. Então, automaticamente, todas as compras com que você faz no cartão de crédito, sendo elas a prazo, à vista, alguma coisa que tem uma taxa de crédito, são pré-definidas pela taxa Selic. Eu sei que você ainda está confuso, mas vamos supor que você for comprar uma casa, uma moto, um carro, ou uma compra básica de roupas em algum shopping, alguma coisa. O que acontece? Você vê que de vez em quando tem os juros, né? Os juros do cartão. E aí o que acontece? Aqueles juros você olha e fala assim, meu Deus, esses juros vão me matar. Olha isso. Mal dá para pagar. E o que acontece é que vários brasileiros até ficam na inadimplência. Inadimplência sem pagar o cartão, os devedores com o banco. E o que influencia essa taxa? Justamente a taxa Selic. É a taxa Selic que define a taxa de juros dos seus cartões e de tudo mais. E até mesmo de empresas, quando precisa pegar um empréstimo para fazer pagamentos, para aumentar a produção e etc. Você pode estar pensando de uma forma macro, tipo, eu não vou comprar casa, eu não vou comprar carro agora. Mínima condição, o máximo que eu vou comprar é as coisas básicas. Só que as coisas básicas que você compra, de vez em quando o empresário precisa pegar um empréstimo. E ele vai precisar pagar esse empréstimo. E para ele produzir mais, ou para ele manter a sua empresa ali, ele pegou aquele empréstimo, vai pagar uma taxa maior e ele vai aumentar no quê? No produto. Exatamente. E quem vai pagar o produto? Você. E aí você vem a pergunta, por que então eles não baixam a taxa Selic? Como eu disse lá atrás, é para controlar a inflação. Que diabo seria essa inflação? Bom, primeiro que o Brasil ele tem uma meta, né? Uma meta de manter uma taxa de inflação baixa. Até mesmo porque quanto maior a taxa de inflação, mais prejudicial para todos que moram naquele país. Então, assim, você escuta falar que, tipo, putz, devido à inflação, o preço das coisas está aumentando. Sim, está tudo correto. A gente tem uma média de inflação baixa, que a gente fala ainda, um nível controlado seria de 1,5% a 3%. Seria uma inflação controlada ali, que é onde que as coisas estão andando bem. É que, tipo, quando você tem poder de compra, quando você consegue comprar, ir no mercado com pouco dinheiro ainda, mas trazer bastante coisa, de uma forma bem mais clara. E tem uma média
que, tipo assim, não tá nem baixa e nem alta, que seria os 3%. Então ainda, tipo assim, não tá ótimo, mas tá bom, dá para levar. E tem aquela que é o famoso risco, quando a inflação chega a 4,5%. Se a inflação bater 4,5%, aí a gente olha assim e fala, let's go. Agora não é hora de ter filhos, não é hora de gastar e nem de viajar, porque as coisas estão caras. E você já deve ter escutado isso muitas vezes. Só que no Brasil, infelizmente, não é para amadores. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. Pelo que eu tava vendo, em alguns jornais, tudo, a inflação passou dos 5. Mas não precisa ir longe, porque você vê que a inflação todo dia só sobe. O governo até tenta manipular e trocar alguns produtos para falar que não tá inflacionado. Tipo, produtos que você não usa tanto, colocar eles na cesta básica e os produtos mais utilizados que estão muito caros, tirar, tá ligado? É uma manipulação ali, mas não tem como você negar, não tem como você falar que tá bom. Não tem como. É só você ir pro mercado, é só você ser um brasileiro, um cidadão e precisar comprar as coisas que você vai ver que o dinheiro está perdendo seu valor mais rápido do que você imagina. A única forma que o Banco Central tem para controlar, para não deixar essa inflação subir mais ainda, vamos supor, para um nível crítico de 6%, é fazer o quê? Aumentar as taxas Selic, vai diminuir o poder de crédito, vai aumentar as taxas de juros. E aí você fala para mim assim, puta que lá merda, então tipo assim, a gente já tá com os produtos caros e eles ainda vão aumentar, sendo assim a gente vai comprar menos. Eu falei lá no começo que era uma forma bem ingrata e até mal a subida dessa inflação, mas literalmente é isso que ele quer. Porque o que que acontece? Quanto mais você compra daquele produto, tipo, e mesmo inflacionado e as coisas aumentando, a tendência ainda é aumentar mais de preço. Tem um velho ditado que diz que as coisas só sobem devido à oferta e demanda. E se você parar para pensar, isso é um fato. Ouro, todos os materiais preciosos, diamante, rubi, conforme mais escasso no planeta, maior o seu valor. É injusto, é ruim, mas é um jeito de o valor não extrapolar tanto. É um jeito de o banco tem para tentar ajudar. É como aquele pai que vê a criança que tipo assim, putz, meu filho tá com diabetes e ele tá pedindo doce e ele não pode comer doce. É uma forma cruel, mas é a única forma que ele tem de controlar. E eu sei que você deve estar se perguntando assim, mas não tem uma outra forma de diminuir a inflação? Mas antes, só para ressaltar aqui para ver se vocês entenderam o que que acontece. A taxa Selic, ela sobe, a tendência é a inflação descer ou estagnar. Por quê? A taxa de juros do cartão de crédito sobe, você compra menos. Se você compra menos, a inflação ou baixa ou estagna. Ela teoricamente não deveria subir mais, mas não é o que vem acontecendo no nosso governo. E o porquê isso? A inflação continua subindo, mesmo a taxa Selic subindo. Não faz muito sentido, correto? Eu concordo. Mas aí o buraco é um pouco mais embaixo e, infelizmente, é o problema no governo, sim. Muitos vão falar, mas não estou aqui para falar de governo de que seja, de Bolsonaro, de Lula. Eu não quero favorecer um ou outro governo. Eu quero só explicar e dar um conceito. Mas, infelizmente, tem que dar nome aos porcos, porque não tem para onde fugir. Isso daqui que acontece é, de fato, devido ao governo. E quando eu falo devido ao governo, vocês devem se perguntar por quê? O que que o governo tem a ver com a taxa Selic? O que tem a ver com essas reuniões do Copom, com o aumento dela, com a inflação? Quando eu digo governo, é devido a seus gastos. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas o governo atual, infelizmente, é um dos governos que mais tem gastado. E eu não digo recentemente ou neste mandato, mas em toda a história do Brasil. E aí você para e pensa assim, putz, mas o país cresceu. Realmente, cresceu. Não somente tipo em população, mas em vários outros setores. Só que esse gasto desproporcional e arrecadação desproporcional que a gente está tendo faz essa inflação aumentar. Eu vou tentar explicar de um outro jeito. Vamos supor que você trabalhe e ganhe hoje R$ 2.000 e tem um custo de vida de 2.500. Você para pensar e fala assim, se eu tiver um aumento, hipoteticamente, eu vou conseguir suprir esse meu déficit, no caso,
esses meus R$ 500 que não só tá virando uma bola de neve e vou conseguir ter um dinheirinho extra. Aí você sai daquele emprego e consegue uma maravilha. Você consegue um emprego de 5.000. Então você se lembra? Você ganhava 2.000, gastava 2.500 e agora você ganha 5.000 e teoricamente deveria gastar 2.500, mas você acaba gastando 6.000. Aí você para e se pergunta, mas conforme aumenta a renda, aumenta os gastos. Não é bem assim que funciona, sabe? Infelizmente não. Vamos dizer, no ano passado, o nosso governo, ele foi campeão em ganhos. E quando eu falo campeão, eu vou falar assim que, tipo, nunca, nunca, nunca aconteceu de ele arrecadar tanto quanto ele arrecadou o ano passado. Foi recorde. Pelo caminho que estamos indo esse ano, a gente vai bater recorde em arrecadação de novo. Então aí você para e pergunta, como que ele consegue bater recorde em ganhar dinheiro e recorde em gastar? Exatamente isso. Porque quanto mais ele está ganhando, mais ele está gastando e assim, é um gasto desproporcional, exorbitante, com viagens, com novos ministérios, parlamentares, aumento de salários, e a gente está vendo que com isso a nossa dívida aumenta, a arrecadação aumenta, e o que eles estão fazendo? Aumentando impostos. Pela pesquisa que eu estava vendo, desde o começo desse governo, ou se não me engano do ano passado, surgiu um imposto novo a cada 37 dias. Vou colocar assim, aumentar. Um imposto novo, você está pagando um imposto novo a cada 50 dias, que já é um número mais alto, tá bom? Porque assim eu não erro. Então a cada 50 dias, a cada um mês e pouco, vou colocar um mês e meio, 45. A cada um mês e meio você está pagando um novo imposto. Surge, brota, e aí você tem que pagar. Ou aumento de imposto. E aí você parando para pensar, tipo, o país não está tendo mais da onde que arrancar o dinheiro. Então, os investidores, o pessoal que tem o dinheiro empregado aqui, empresas que têm o dinheiro aqui, não conseguem se manter e outros vêm, não vou deixar o dinheiro aqui, porque é como você pensar assim, eu sou um cara que eu gastava 2.500 e recebia 2.000, agora eu gasto 6.000 e ganho 5.000. E aí eu chego para você e falo assim, cara, eu tô ganhando mais, mas eu ainda tô com dívida. Me empresta 5.000? Você emprestaria? É basicamente isso. Os outros investidores, os outros países pensam assim 3 vezes antes de emprestar dinheiro para o Brasil. É grande a chance de o Brasil quebrar e dar um calote em todo mundo, como aconteceram em alguns países já. Então, assim, a chance de quebrar é grande. E aonde que a gente está vendo é aonde que o país está indo. Eu sei que esse vídeo foi muito mais longo, eu estou levando para um outro patamar que era só para falar sobre a taxa Selic e sobre o cupom. Mas fora o cupom, essas reuniões e fora a taxa Selic, eu acho que é importante você saber a base, a influência de por que está gerando tudo isso. E não só saber que, tipo, a sigla do cupom, a taxa Selic vai aumentar os seus créditos, no caso, os juros que você paga pelos seus cartões de crédito e etc. E é bom você saber o porquê que está gerando tudo isso. O porquê que eu digo isso? Para você poder entender, quando falar no conceito de um investimento, que tipo, putz, esse investimento está vindo abaixo da inflação, você saber de onde que está vindo a inflação, você saber o porquê da inflação, saber o qual que é a taxa da inflação. Porque nos próximos vídeos eu vou usar ela muito como parâmetro, tanto a taxa Selic quanto a inflação. E mais importante que você saber o que é a sigla ou a origem, alguma coisa, é saber o porquê que aquilo acontece. Então, basicamente, por isso que a taxa Selic tem subido cada vez mais. Porque, de uma outra forma, é como se a inflação subiu, o governo vai lá, o Banco Central, e fala assim, putz, a inflação tá alta, precisamos fazer alguma coisa para isso. Vamos subir a taxa Selic. Tá bom, subiu a taxa Selic. Só que aí o governo continuou gastando, mesmo arrecadando bastante. Putz, a inflação continua a aumentar, lascou. Vamos aumentar mais a taxa Selic. Tudo bem, mas e aí? A inflação não baixa, vamos aumentar. E aí você pergunta para mim assim, poxa, até onde que vai essa taxa Selic? Eu vou dizer para você que a estimativa é que ela fique estagnada nos 15%. O porquê disso? Porque assim, tem um limite, teto também. Você não tem como, você acaba quebrando também, tipo, porque a taxa Selic, ela também
é um bônus para quem investe o dinheiro, porque com isso o Banco Central aumentando a taxa, ele acaba te pagando mais. E aí você para pensar, beleza, vou deixar meu dinheiro no CDB, já que ele está pagando mais. Sim, é para basicamente isso, para os investidores não tirarem o dinheiro do país e depositarem. Então eles querem que você invista sim, realmente deixando os seus dólares, seus euros, seus reais, tudo aqui no Brasil, para eles poderem trabalhar e para o Brasil não quebrar, né? Então, sim, basicamente um dos outros motivos de aumentar a taxa Selic é para o dinheiro permanecer no país. Porque assim, todo o dinheiro investido naquele país, todo o dinheiro que está percorrendo ali, acabar saindo para fora, se todo esse dinheiro sair, acaba prejudicando em muito o país. Essas reuniões do Copom, que não é ensinado nas escolas, que não é ensinado em lugar nenhum, é algo realmente importante que a gente deveria acompanhar. De vez em quando, me arrisco a dizer que mais importante do que outras coisas que você geralmente acompanha, tipo a novela das 8, o futebol, as fofocas dos artistas, é algo muito mais importante e que assim, que mexe muito mais com você, que tem muito mais relevância para você do que determinados assuntos. A importância da taxa Selic, ela vai mexer diretamente no seu bolso, algo que seria muito prejudicial o aumento dela. E o contexto dela, porque aumenta, seria muito importante você ter isso em mente. Então, assim, eu vejo que, até peço desculpa se eu não estou sabendo explicar direito. Se quiser, eu faço um vídeo mais detalhadinho sobre cada um deles e definindo a taxa, só taxa Selic, só Copom, para futuramente, se alguém tiver interesse, e postar aqui. Eu entendo que ó, pode ser para muitos um assunto chato, um assunto desnecessário, mas que vai ter relevância diretamente no seu bolso. Vou fazer um auto resumo agora no final. Copom, Comitê de Política Monetária, nada mais é do que uma reunião no Banco Central, que é feita de 40 em 45 dias, para que seja decidido a taxa Selic. Tenta fazer o controle da inflação no país, entendeu? São 8 reuniões ao ano do Copom. A taxa Selic nada mais é do que a taxa de juros que é definida pelo Banco Central para poder controlar a inflação. Com ela, você tem um aumento nas compras sempre no crediário, tudo que for aquilo via crédito. E você também tem, no caso, o aumento do seu dinheiro que fica rendendo via CDB. Que hoje, que vamos supor, se a taxa Selic está rendendo 15% ao ano, nada mais é do que como se ela estivesse rendendo ao mês 1,25. Então, assim, é até um preço bacana, pode estar rendendo mais do que na poupança, e com isso faz com que ela atraia mais investidores. Porém, o aumento da inflação junto com o aumento da taxa Selic mostram que o governo está ficando cada vez mais endividado e é como se basicamente esse aumento da taxa Selic não fosse algo que ajudasse você a render mais o seu dinheiro, falsamente aparentando que sim, mas não é seu dinheiro no CDB, mas sim uma tática desesperadora de que não afaste os empresários, os investidores brasileiros e que mantenha-se o dinheiro dentro do país, entendeu? Basicamente seria isso. Mas como eu disse, é muito mais embaixo o buraco e pode sim ainda afetar e prejudicar muito mais, não somente este ano, que ainda temos mais 6 meses pela frente, como também o ano que vem. E para isso se corrigir, eu não diria para você que seria do dia para a noite. Mesmo se o governo fizesse cortes hoje, tá mais do que necessário e mais do que atrasado, isso daí não se resolveria do dia para a noite, sendo bem sincero com todos. Isso daí demoraria muitos meses, se não anos. Para nossa infelicidade, sobre uma reforma tributária, sobre o corte de gastos, é algo que o nosso governo, pelo que eu tenho visto, nem planeja ou sonha em fazer isso. Então, assim, nos resta rezar e aprender um pouquinho mais sobre educação financeira, porque se você não aprender a cuidar do seu dinheiro, neste caso, Deus por todos e cada um por si. Infelizmente, se você não aprender a cuidar do seu dinheiro e fazer com que ele trabalhe para você, não somente isso, mas evitar perder pela inflação, não espere que alguém vai fazer isso por você, porque não vai. Até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um aprofundamento melhor, converse um pouquinho mais sobre taxa Selic, sobre Copom, busque mais a fundo sobre detalhes. Valeu, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto.
Educação financeira, galera. Cuide do seu dinheiro. É muito importante. Não para mim, não para ele, para você mesmo. Até o próximo, tamo junto.